E, gente, olha, são 12 horas e 52 minutos. Nós vamos agora apresentar o quadro tão esperado todas as terças-feiras, o quadro aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, o quadro Meu INSS. Muito bem, quem está conosco hoje aqui é a nossa amiga Lucione Silva, tá? Que vai aparecer aqui conosco via live. Lucione, tudo bem? Boa tarde. Tá nos ouvindo? Estou ouvindo sim, muito Wilson. Boa tarde, satisfação imensa estar aqui novamente. Prazer é nosso. Com você mais uma vez. Muito bem, seja bem-vindo e muito obrigado pela disponibilidade para a gente trazer, inclusive, aqui a Lucione, e a gente quer saber as informações, inclusive, para os nossos queridos assegurados aí do INSS. Nossa querida Lucione, quais são as novidades? Tem pagamento, inclusive, tem antecipação, LOAS, como é que está a situação nesse exato momento? Nos atualize, boa tarde. Wilson, tem antecipação. E hoje eu estou aqui para falar sobre antecipação de auxílio-doença e PBC, né, para informar para a população que esses auxílios, eles foram prorrogados até o dia 31 de outubro. Foi publicado no Diário Oficial um decreto, o 10.403, de 2 de julho, onde continua essa prorrogação. Com a pandemia, né, foi paralisada a perícia médica presencial. E hoje é o auxílio-doença, não é mais marcar a perícia médica, é marcar um auxílio-doença. Como funciona esse auxílio-doença? O segurado vai lá no meu INSS, tem que ter a senha para isso. Eu sempre falei da importância da senha, né? Você sabe disso. É verdade. A importância do cidadão ter a sua senha. Porque no momento desse, que ninguém nunca imaginava de passar por isso, cadê a senha das pessoas? Né? Mas o INSS, como sempre, né, é uma instituição de respeito. Nós temos os nossos plantonistas que explicam para a população como fazer essa senha. E aí, Wilson, e toda a população que está nos ouvindo nesse momento, foi prorrogado a antecipação de auxílio-doença até 31 de outubro. O segurado que ele estiver incapaz, né, para trabalhar nesse momento, ele vai acessar o meu INSS, vai agendar o auxílio-doença, e a diferença é que hoje ele tem que anexar o atestado médico e a sua documentação. O atestado médico ele deverá ser legível e sem rasuras, e também deverá conter as informações que a assinatura, o carimbo do médico com o registro do Conselho Regional de Medicina, as informações sobre a doença ou o CID e o prazo que ele precisa do afastamento. Porque o que é que acontece, Wilson, nesse momento? O pessoal pede o auxílio, eles anexam o atestado, mas lá não tem CID ou não tem quanto tempo ele precisa do afastamento. E isso indefere o benefício. Né? Então, todo mundo precisa estar atento, que está precisando desse benefício, tem que estar atento para quando fizer a solicitação, já anexar toda a documentação necessária. Apesar que, quando ele pede o benefício, quando ele protocola, sai lá o número do protocolo. Se ele não anexa essa documentação, o servidor que trabalha esse benefício, ele vai informar qual documentação precisa. Mas o cidadão ele precisa fazer esse acompanhamento pelo meu INSS. Muito bem, então por isso, como você disse, a senha é muito importante e as pessoas que deram entrada em qualquer que seja a situação precisam acompanhar esse trâmite, né, inclusive do processo, porque às vezes a pessoa já conseguiu, já está na conta e muitas vezes nem sabe porque não acompanha. É isso, Lucione? Isso, às vezes está na conta, o dinheiro vai, a pessoa não acompanha, tem um prazo para receber, se não recebe, esse dinheiro ele retorna para as contas do INSS e depois você tem que pedir pagamento não recebido, já demora mais um pouco porque é uma grande quantidade de pessoas que às vezes não tem esse acompanhamento. Nós sabemos, né, Wilson Júnior, da dificuldade de algumas pessoas, que não tem internet, que não tem telefone, mas eu costumo dizer, pede ao netinho, pede ao vizinho para esse acompanhamento ou liga para os plantonistas, né? Porque cada agência tem 2 ou 3 pessoas ou 3 servidores que têm plantão e que podem dar essa orientação.
Muito bem. Lucione, deixa eu fugir só um pouquinho, mas uma pergunta importante que hoje, inclusive, na rádio com a Cristina, nós falamos hoje no nosso programa Previdência na Hora, que também muitas perguntas chegando das pessoas que querem, por exemplo, dar entrada no benefício, por exemplo, né, de pessoas que têm filhos, por exemplo, a dona Mariana, que nos ligou, né, desesperada, tentando dar entrada para a filha que é autista e tudo mais. Nesse momento, como não há o atendimento presencial, nesse momento não tem muito o que ela fazer, é aguardar então até que volte tudo isso ao normal, é isso, Lucione? Ela pode dar entrada, né, Wilson Júnior, porque o servidor ele precisa trabalhar esse processo. Quando a gente diz trabalhar o processo, é fazer a habilitação, é verificar se está faltando algum documento e já solicitar. Porque o PBC é de conhecimento da maioria da população que ele tem que estar cadastrado, tem que ter o cadastro único. E, às vezes, a pessoa não tem esse cadastro. E quando o servidor analisa, ele já vai verificar que a pessoa não tem esse cadastro e aí vai colocar na exigência que também tem esse acompanhamento. Precisa de acompanhamento no meu INSS. Agora também tem o emergencial, né? Que as pessoas, quem solicitou o PBC e não tem renda, já foi automático o benefício, o emergencial, no valor de R$600. Muito bem, perfeito. Lucione, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pelas suas informações aqui precisas no nosso Fenômeno Fica Alerta. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa semana. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você e para todos que estão nos ouvindo. Até breve. Beijo, até breve. Lucione, sempre muito simpática, trazendo sempre as informações do INSS para vocês.